a gente vai falar sobre uma técnica nova, né, que tem chamado muita atenção, que os clientes têm nos perguntado muito nos últimos anos, que é o perfil de metilação por microarray por DNA, e como essa nova técnica está trazendo novos paradigmas na oncologia. Então, como eu mencionei, nós vamos falar sobre como o perfil de metilação por microarray de DNA tem aberto aí novos caminhos dentro da oncologia para que a gente consiga classificar melhor os diferentes tipos tumorais. Bom, esse webinar vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, a gente vai falar sobre o papel da metilação no câncer. Depois, nós vamos falar sobre um determinado tipo tumoral, que são os tumores do sistema nervoso central, que são usados hoje como referência para mostrar o valor da metilação, para melhor caracterizar tumores. Depois nós vamos falar como é feito o ensaio de metilação, vamos passar passo a passo. E aí, no fim, eu vou compartilhar uma novidade com vocês, que é o lançamento do Methylation Screening Array, que é um array de metilação novo que a Illumina lançou no ano passado. Então, a maioria de vocês já deve conhecer o EPIC, né, que é a referência, né, para perfil de metilação, mas agora a gente também vai ter uma outra ferramenta que vocês podem se beneficiar nas suas pesquisas. Bom, então, vamos começar falando do papel da metilação no câncer. Então, a metilação é um mecanismo epigenético. Os mecanismos epigenéticos, eles afetam a expressão gênica, alteram a expressão gênica, mas não alteram a sequência do DNA. Além da metilação, nós temos, por exemplo, de um mecanismo epigenético, as modificações da histona. E esses processos epigenéticos, eles são reversíveis. Então, o que é uma metilação? A metilação é a transferência de um grupo metil para citosinas que estão localizadas em regiões ricas em CG. Essas regiões recebem a nomenclatura de ilha CPG e elas são encontradas no genoma de mamíferos. Especificamente no genoma humano, 70% dessas ilhas CPG elas estão metiladas e elas podem se encontrar dispersas ao longo do genoma, mas elas se concentram principalmente na região promotora dos genes, onde tem um papel fundamental no liga e desliga da expressão gênica. E o mecanismo de metilação é um dos mecanismos epigenéticos mais estudados e conhecidos. Então, como eu mencionei, a maioria dessas ilhas CPG, elas estão localizadas nas regiões promotoras dos genes e elas têm um papel fundamental no controle da expressão gênica. Então, aqui no meu slide, nós vemos 2 cenários, né, quanto ao status de metilação de uma região promotora. Então, na parte superior, nós vemos uma região promotora que está metilada. E ela pode ser vista aqui através dessa representação universal, né, de regiões metiladas, que são representadas por esse tracinho e essa bolinha vermelha. Então, nesse cenário, nós temos um gene que está silenciado, que não está sendo expresso. Na parte inferior da figura, nós vemos o cenário oposto. Nós temos o cenário de uma região promotora que está desmetilada, que é representada aqui por esse tracinho e essa bolinha aqui sem cor. Nesse cenário, o gene está ativo, está sendo expresso. E esse processo ele é reversível. Existem vários motivos pelo qual nós estudamos a metilação do nosso DNA. A metilação é importante para nós conseguirmos caracterizar melhor doenças, e a gente vai ver vários exemplos disso na oncologia e em outras áreas. A metilação também tem um papel muito importante para nós entendermos como o ambiente afeta a nossa expressão gênica. A metilação é importante para entendermos a progressão de doenças e a metilação também é importante para entendermos risco, né, de doenças. E os testes de metilação, eles podem ser feitos várias vezes ao longo da vida, uma vez que a metilação ela é reversível. A metilação tem um papel muito importante no câncer. Existem 2 mecanismos principais que podem levar a padrões alterados, né, podem contribuir para o processo de formação de câncer, né, por meio de processos alterados da metilação. A gente tem 2 processos. Você pode ter uma hipermetilação de DNA, no caso, portanto, um gene que normalmente está sendo expresso e por algum motivo ele está silenciado. Vamos supor que esse gene seja, por exemplo, um gene supressor de tumor. Ele deveria estar sendo expresso, tendo o papel de controlar a divisão celular. Se ele está hipermetilado, ele não vai estar sendo expresso, então a gente vai ter uma proliferação celular exacerbada. Então, esse mecanismo pode contribuir para a formação de um câncer. E numa situação oposta, nós podemos ter uma hipometilação contribuindo para o desenvolvimento do câncer. Então, vamos supor uma região gênica, um gene que não deveria estar sendo expresso ou deveria estar sendo expresso em níveis muito baixos e que por algum motivo está
hipometilado. Então, vamos supor que esse é um gene que é promotor de tumor, ou seja, um gene que estimula a proliferação celular. Se ele está hipometilado, se ele está super expresso, ele vai estimular ainda mais a proliferação celular, contribuindo, então, para o desenvolvimento de um tumor. Então, lembrando que, resumindo aqui esse slide que é super importante, padrões alterados de metilação têm um papel fundamental aqui no desenvolvimento do câncer, seja pela hipermetilação ou pela hipometilação. Qual é a técnica ideal para eu estudar a metilação? Isso vai depender, né? Então, por exemplo, se você estiver estudando, por exemplo, apenas um gene, né, apenas uma região promotora, exemplo, o MGMT, que é um gene muito importante ali para oncologia, né, que a gente sempre avalia o status de metilação para alguns tipos tumorais para definir tratamento. Nesse caso, um ensaio, por exemplo, como o real-time, já é o suficiente. Agora, se você quer extrair dados, né, mais globais de metilação, eu quero fazer a avaliação simultânea do status de metilação de vários genes, então nós precisamos partir para estratégias que são genome-wide, como, por exemplo, o microarray e o sequenciamento de nova geração. E aí, quando a gente compara as duas técnicas, o microarray nos dá uma qualidade de dados muito grande e também permite um custo mais baixo. Então, a estratégia de perfil de metilação por microarray tem se tornado a principal estratégia que os pesquisadores têm utilizado para fazer a avaliação global da metilação. A Illumina tem dois focos principais em termos de desenvolvimento: sequenciamento de nova geração, nós somos líderes no mercado, mas nós também temos uma linha, né, de desenvolvimento muito forte para microarray. Nós temos soluções de citogenética, de genotipagem, e especificamente para a metilação, nosso principal foco de desenvolvimento é o desenvolvimento de array de metilação. Na segunda parte da apresentação, eu vou abordar os pontos mais técnicos, né, da metilação, mas eu queria só mostrar esse slide aqui, mostrando o nosso array de metilação, para que vocês tenham uma ideia do tipo, né, de ensaio que é utilizado nos artigos que eu vou mencionar nos próximos slides da apresentação. Então, esse array, o Methylation Epic, é o array mais utilizado para metilação, e a maior parte dos estudos e dos bancos de dados que têm dados globais de metilação obtém esses dados a partir desse array. Esse é o array que tem cerca de 1 milhão de sítios de metilação, e ele tem um formato de 8 amostras, então cada pocinho desse corresponde a uma amostra. Então, simultaneamente, você consegue ter os dados do status de metilação, né, de 1 milhão de sítios que estão ali sendo representados pelos principais genes clinicamente relevantes. Então, o que os pesquisadores têm feito utilizando esses dados de avaliação global do metiloma é que eles têm mostrado que classes tumorais podem ser melhor caracterizadas, subdivididas pelos seus perfis de metilação específicos. Então, você faz uma metilação ali da sua amostra, você faz uma avaliação desse status de metilação, né, de alguns genes que são clinicamente relevantes para aquele tipo tumoral, e aí com isso você consegue determinar uma assinatura epigenética que permite você conseguir melhorar a classificação daquele tumor. Acho que vai ficar mais claro mostrando nesse slide como esse tipo de estudo é feito. Então, vamos supor que eu sou, por exemplo, um pesquisador. Eu quero saber se a metilação vai ser uma ferramenta que vai me ajudar a caracterizar melhor o meu tipo tumoral de estudo. Então, eu vou fazer um estudo no qual eu vou fazer o perfil de metilação dos pacientes da minha coorte, e eu vou fazer também perfil de metilação de pacientes controle. Eu vou fazer todo o ensaio de microarray, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho nos próximos slides, e aí eu vou fazer uma análise comparativa. E aí eu consigo, em algumas situações, em alguns tipos tumorais, identificar padrões muito específicos de metilação que permitem, então, que a gente consiga melhor caracterizar esses tumores por meio dessa nova ferramenta. O que também tem contribuído muito para a adesão, né, dessa tecnologia são o desenvolvimento de classificadores, que são ferramentas de interpretação dos dados do array de metilação. Então, esses classificadores, eles já fizeram o trabalho do slide anterior. Eles têm dados, né, muito robustos, Ns robustos, de dados de perfis de metilação daquela determinada coorte que está sendo estudada, né, daquele determinado tipo tumoral ou qualquer grupo de doença que está sendo avaliada. E eles têm um banco de dados muito robusto também, com perfil de metilação de amostras controle. E com todos esses dados, então, eles vão aplicar algoritmos complexos de inteligência artificial e vão clusterizar as amostras
de acordo com o seu perfil de metilação. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com um tipo tumoral ou uma outra doença que eu já tenho um classificador disponível, eu não vou precisar fazer todo o trabalho que eu mostrei no slide anterior. Você vai pegar a sua amostra, vai pegar o dado bruto do array, né? E a gente tem um nome para esse arquivo, que é o IDAT. A gente vai subir nesse classificador, e aí esse classificador vai clusterizar a sua amostra de acordo com o perfil de metilação. Agora eu vou mostrar para vocês, né? Vou dar mais exemplos sobre o quanto essa ferramenta é valiosa por meio do exemplo de um tipo tumoral, que são os tumores do sistema nervoso central, que eles são o nosso grande exemplo do valor, né, da incorporação do perfil de metilação para melhor caracterizar tumores. Então, os tumores do sistema nervoso central, que incluem gliomas, meduloblastomas e outros tipos tumorais, eles correspondem a 2% dos cânceres. No entanto, eles são um dos tipos de tumores mais agressivos que existem, de evolução mais rápida, né? E o diagnóstico geralmente é tardio, e o tratamento é pouco eficiente em decorrência desse diagnóstico tardio. E, infelizmente, os tumores do sistema nervoso central, eles são a primeira causa de morte em pacientes, crianças, né, que têm quadros oncológicos. Quando a gente olha do ponto de vista molecular, existe uma grande diversidade, né, nos tumores do sistema nervoso central. Já foram descritas mais de 100 entidades molecularmente diferentes. O problema é que quando nós estudamos esses tumores com as técnicas convencionais, por exemplo, de histopatologia, nós não conseguimos enxergar toda essa diversidade, como a gente vê aqui exemplificado na imagem. Mas quando os pesquisadores passaram a utilizar essas ferramentas de avaliação global do metiloma, né, do status de metilação de genes clinicamente relevantes, eles conseguiram subdividir esses tumores em subclasses, né? Então a gente consegue enxergar essa diversidade molecular com a utilização do perfil de metilação. E, especificamente aqui nos tumores do sistema nervoso central, a gente teve um marco muito importante, que foi o desenvolvimento dessa ferramenta aqui, desse classificador, que é bastante conhecido e bastante utilizado globalmente, que é o DKFZ, que é um classificador que foi desenvolvido pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, né? Esses pesquisadores aqui que estão no slide foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento dessa ferramenta. E, nesse ano, eles também disponibilizaram nessa ferramenta como um software, né, à parte da universidade, e esse software recebeu o nome de Epignostic. Então, esse é um exemplo da clusterização que é obtida a partir do classificador DKFZ. Então, eles construíram um banco de dados muito robustos, né, com perfil de metilação de amostras de diferentes tipos de tumores do sistema nervoso central. Também tem um banco de dados muito robusto de amostra controle. E hoje eles conseguem identificar mais de 91 classes de metilação e mais de 82 tipos de tumores do sistema nervoso central. Esses pesquisadores publicaram os dados de toda essa validação que eles fizeram, no qual eles compararam a análise com as técnicas convencionais de histopatologia e compararam com os resultados do perfil de metilação por microarray associados a essa ferramenta do DKFZ. E nesse trabalho, que é muito elegante, vale muito a pena a leitura para quem ainda não leu ou está começando a se familiarizar com a área, os autores mostraram que em 12% dos tumores eles conseguiram reclassificá-los, né, em decorrência dos dados da metilação. Então, em 12% ocorreu uma reclassificação baseado no dado de metilação, em comparação aos dados que eles tinham inicialmente com os resultados que eles tiveram na histopatologia. Então, nessa ferramenta, você deve subir o dado bruto do microarray de metilação, e aí, então, essa ferramenta vai fazer toda a parte da interpretação e vai te dar aqui uma classe ao qual a sua amostra, né, tem o perfil de metilação correspondente. Essa é uma ferramenta que ela é utilizada globalmente, é muito importante reforçar isso, essa técnica, né, o perfil de metilação, ela está associada a uma grande colaboração internacional. Então, o grupo de Heidelberg se associou com várias instituições ao redor do mundo para que várias instituições pudessem, né, enviar amostras para o DKFZ, e esse classificador foi, então, se tornando cada vez mais robusto, com uma diversidade bem representativa de amostras do mundo todo, e foi se tornando, então, mais inteligente. Existem instituições, como, por exemplo, o NIH nos Estados Unidos, que tem o seu próprio classificador, mas eles também usam o classificador do DKFZ.
Então, aqui nós temos alguns marcos importantes. Então, o primeiro marco aí da introdução da metilação na oncologia foi a publicação desse belíssimo artigo do grupo de Heldenberg. Depois, em 2019, a gente teve um marco muito importante também, que foi a incorporação dessa tecnologia no NIU Langone Health. Foi a primeira instituição CLIA dos Estados Unidos. CLIA é uma certificação muito importante que passou a utilizar essa tecnologia. E em 2021 a gente teve um grande divisor de águas na área, né, que foi a publicação do novo guideline do World Health Organization, ou Organização Mundial da Saúde, que naquele ano passou a incluir o perfil de metilação como ferramenta recomendada para classificação de tumores do sistema nervoso central. E a partir daí a gente acabou tendo, né, um aumento de interesse dos laboratórios, dos hospitais e dos médicos a respeito dessa nova tecnologia. Então, os tumores do sistema nervoso central se tornaram uma grande referência para mostrar a importância dessa nova ferramenta para a classificação de tumores. Mas essa ferramenta ela não está restrita apenas a esse tipo tumoral. Nós já vemos evidências hoje de sarcoma, então a gente tem dados bem robustos na literatura mostrando que a metilação permite sim melhor subdividir classes, determinadas classes ali de sarcoma. Quem tiver interesse na área, eu recomendo a leitura desse artigo que eu estou aqui na minha tela, que é o Kolsch e colaboradores, de 2021. O DKFZ também está validado para sarcoma. Então, hoje, nós temos níveis de evidências muito bons para tumores do sistema nervoso central, para sarcoma, para tumores sinonasais. Nós temos alguns tipos de tumores hematológicos, onde a gente também está vendo, né, que o perfil de metilação está permitindo subdividir tipos tumorais. St. Jude's tem sido uma instituição referência nesse caso, ele já tem um classificador disponível. A gente tem vários grupos, né, que estão gerando outros classificadores para outros tipos tumorais. A gente tem grupos que estão fazendo ainda aquela primeira parte, né, fazendo uma avaliação de um determinado tipo tumoral, com controle para ver se de fato a metilação é uma ferramenta importante. Tem alguns casos que a gente não está vendo isso, mas em muitos a gente está vendo. Então, assim, é uma ferramenta nova, no qual nós já temos uma evidência clara da importância dela para determinados tipos tumorais, e essa importância ela vai crescendo conforme essa ferramenta vai sendo validada para outros tipos tumorais. Importante lembrar que aqui eu estou falando de classificadores, né, que permitem que a gente consiga fazer melhores classificações tumorais, mas tem classificadores que estão sendo desenvolvidos com uma proposta bem interessante também, que é entender a origem primária do tumor. Então, a gente tem as ferramentas da histopatologia, a gente tem o sequenciamento de nova geração e a gente também tem o perfil de metilação, que juntos permitem que a gente consiga caracterizar melhor os tumores. Muito importante reforçar que essa ferramenta, ela não está disponível só nos Estados Unidos, na Europa. A gente tem centros de pesquisa no Brasil que utilizam o perfil de metilação já faz bastante tempo. E nos últimos 2 anos, a gente teve vários laboratórios aqui no Brasil, hospitais, que vendo o enorme valor da tecnologia, já rapidamente trouxeram essa tecnologia aqui para o Brasil. Então, é muito importante reforçar que a gente já tem, né, esse tipo de tecnologia disponíveis nos laboratórios e hospitais do Brasil. A gente tem muitos clientes aqui no Brasil que sempre que vem uma tecnologia nova já querem incorporar para, né, melhorar o serviço que oferecem. Então, é importante a gente reforçar que isso não é algo distante, isso é algo que a gente já tem disponível no Brasil. Bom, embora o foco principal desse webinar seja oncologia, eu não gostaria de deixar de comentar que o perfil de metilação, ele também está se tornando uma ferramenta valiosa para nós conseguirmos caracterizar melhor outros tipos de doenças, como doenças raras de neurodesenvolvimento. Então, na minha tela, nós vemos exemplos de doenças onde nós conseguimos também identificar padrões específicos de metilação que estão sendo utilizados aí para contribuir para a caracterização dessas doenças. Assim como nós temos o DKFZ para oncologia como referência, nós temos o EpiSign como referência para esse tipo de doença, né? Esse é um classificador que foi desenvolvido pelo London Health Science Center. Quem trabalha nessa área, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre essa aplicação, eu recomendo a leitura desse artigo que eu estou projetando aqui na minha tela, que é o Sadkov e colaboradores, no qual os autores explicam como foi feita toda a validação dessa ferramenta. Nesse caso, nós não vamos trabalhar com amostra tumoral, nós vamos trabalhar com sangue total, e então essa ferramenta vai pegar esses dados da metilação,
e vai buscar assinaturas epigenéticas, né? E a partir daí determinar qual é o padrão de metilação daquela amostra e a condição a qual ela pertence. No artigo, eles mostram duas discussões importantes. Essa ferramenta, esses dados da metilação, eles são importantes para complementar os dados de sequenciamento de nova geração. Em 2007, nós lançamos o nosso primeiro array de metilação, que era o 27K. Alguns anos depois, nós lançamos o 450K, que é um array de metilação que a gente tem muito dado disponível, né, da literatura e também nos bancos de dados. Alguns anos depois, nós fizemos uma nova atualização desse array e lançamos o EPIC. E em 2022, né, mais recentemente, nós lançamos uma segunda versão do EPIC, agora com quase 1 milhão de marcadores nas ilhas CPG. Então, um foco muito grande de desenvolvimento e atualização desses arrays. No meio tempo, nós lançamos também um array de metilação para camundongo, e em 2021 nós passamos a oferecer a possibilidade de customização de arrays de metilação com um formato de 24 amostras. E em 2024, nós lançamos mais um array de metilação, que é o MSA, ou Infineon Methylation Screening Array, que no finalzinho da apresentação eu vou compartilhar mais informações sobre ele. Bom, então o EPIC, que é a principal referência, né, para todos esses estudos que eu mostrei para vocês, ele é um array no qual nós fazemos a avaliação simultânea de 1 milhão de sítios de metilação. Como eu mencionei também, é um array com formato de 8 amostras. O input inicial são 250 nanogramas de DNA. O tempo de ensaio varia de 4 a 3 dias, a depender do kit de conversão que você está utilizando. E você pode ler esse array, né, uma vez que você tenha terminado a parte laboratorial, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Depois, né, desse processo, a gente tem que ler esses arrays. E aí nós temos 2 equipamentos que podem fazer essa leitura. O iScan, que é um leitor de arrays universal da Illumina, então ele vai ser compatível com qualquer array, humano e não humano. Nós já temos uma base instalada bem robusta do iScan no Brasil, então nós temos vários centros de pesquisa, hospitais, laboratórios que têm essa tecnologia disponível. E esse array também pode ser lido no NextSeq 550, que é um sequenciador que tem essa característica especial de fazer, né, o sequenciamento de nova geração, de sequenciar amostras, e que também tem a capacidade de ler 2 arrays da Illumina, o Methylation Epic e o Cytal 850. E esse array, ele está validado e com muito bons resultados para amostras parafinadas. E aí, na parte do protocolo, eu vou explicar um pouquinho mais a respeito dessa questão. Na nova versão do EPIC que nós lançamos em 2022, nós chamamos vários clientes nossos que eram referências na área para a gente entender o que a gente poderia melhorar, né? Nós também chamamos os principais autores dos principais classificadores disponíveis para que a gente pudesse ter a máxima cobertura nos marcadores, né, que são utilizados nesses classificadores. É importante lembrar que os classificadores eles não vão usar todos os marcadores que estão no EPIC, eles vão usar só uma parte deles. E também nós fizemos algumas modificações para a gente também contemplar não só as ilhas CPG, mas também outras regiões do nosso genoma que são importantes para a expressão gênica, como, por exemplo, enhancers, super enhancers e sítios de ligação de fatores de transcrição, e também nós melhoramos a cobertura nas ilhas CPG. Esse é o passo a passo do nosso array de metilação. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma extração de DNA, depois nós vamos fazer uma conversão de bisulfito. A nossa recomendação é utilizar os kits da Zymo. Aí nós vamos para a etapa laboratorial, e aqui nós temos 2 protocolos. Se você estiver trabalhando com sangue total ou amostra de tumor fresca, nós vamos, depois da etapa, né, da conversão, seguir para o protocolo normal de amplificação, fragmentação, hibridando o bit-chip ao longo da noite. No dia seguinte, já faz uma marcação e já segue para a leitura do array. Caso você esteja trabalhando com amostra parafinada, e nós sabemos, né, que muitas vezes as amostras têm uma variabilidade de qualidade muito grande, nós introduzimos 2 passos adicionais. Então, nós fazemos, depois da etapa de extração, um real-time de quantificação, para que a gente possa ter uma avaliação mais cuidadosa do input daquela amostra, com o kit de primers que a própria Illumina comercializa. E depois da etapa de conversão, nós vamos ter aqui a utilização de um kit Restore, que vai melhorar a qualidade da amostra. Com isso, no final do resultado, você tem um dado mais limpo, né, para você conseguir fazer a avaliação dos seus dados. Então, é muito importante reforçar isso, os ótimos resultados que nós temos com o nosso array de metilação para amostras parafinadas, por isso que ele é usado como referência nos estudos que eu mencionei nos slides anteriores.
O tempo de escaneamento é em torno de 35 minutos, então ao longo de uma semana você pode escanear até 1.728 amostras, lembrando que esse array tem um formato de 8 amostras. Na parte da interpretação dos dados, né, de QC, nós temos algumas novidades, então eu quero aproveitar esse webinar para compartilhar com vocês. Então, para a etapa de QC, né, que para fazer a avaliação da qualidade do array, nós temos o Genome Studio, que é a nossa ferramenta de referência para as análises primárias de todos os arrays que nós temos. Mas a Illumina está trazendo a tecnologia de Dragon agora para análise de arrays, né? O Dragon, para quem trabalha com NGS, já deve estar bem familiarizado. O Dragon é a nossa tecnologia que ampara nossas análises secundárias em sequenciamento de nova geração, e a gente está trazendo essa tecnologia também para as análises de microarray. Então, se você, por exemplo, trabalha com genotipagem de microarray conosco, né, utiliza o GSA, utiliza o GDA, agora nós temos uma análise de Dragon para amparar a sua análise aqui de genotipagem. Em fevereiro, nós vamos lançar uma ferramenta de citogenética, né, para os nossos arrays, o GDA Cyto, o GSA Cyto, e essa ferramenta também vai ser amparada pela tecnologia de Dragon. E aqui na metilação, nós lançamos o Dragon Array Methylation QC, que é uma ferramenta para melhorar ali essa etapa de avaliação de QC das amostras. Nós temos também ferramentas, né, para interpretação, que não são ferramentas Illumina, né, que nós não damos um suporte direto, mas que estão disponíveis, né, na internet, que são amplamente utilizadas pelos nossos clientes, que são ferramentas como, por exemplo, o Bioconductor, o Sesame, o MIF, que permite fazer a interpretação dos dados. Quem não tem familiaridade com essas ferramentas, eu recomendo assistir esse vídeo, que é muito legal, que é um vídeo que o Dr. Wang Zhu fez para o nosso time da Illumina, no qual ele mostra o passo a passo de uma interpretação de dado de microarray utilizando o Sesame. E aqui, de novo, mais uma novidade, a Illumina está investindo bastante em toda a parte de bioinformática, e como parte, né, desse desenvolvimento, a Illumina adquiriu uma empresa chamada Partec, que é uma empresa que desenvolveu um software especializado em análises multiômicas, e esse software ele vai ter um foco na interpretação dos arrays de metilação. A gente vai ter um módulo específico para arrays de metilação. Nesse momento, o nosso time está trazendo, né, a ferramenta Parc para os sistemas Illumina, né, para o nosso sistema de cloud, e a previsão é que a partir do metade do ano, né, a gente já consiga disponibilizar essa ferramenta para os nossos clientes, e a gente vai dar todo o apoio, tanto da parte pré-vendas como na parte de suporte. Então, no futuro muito próximo, a gente vai conseguir trabalhar mais perto com vocês nessa parte da interpretação dos dados de microarray de metilação com a Partec. Na Partec, vocês vão conseguir normalizar os dados, fazer avaliações mais robustas em QC em relação ao que vocês já têm hoje com o Dragon e com o Genome Studio, vão conseguir fazer uma análise diferencial e correlacionar esses dados da metilação com outros dados multiomics. E essa ferramenta vai ser compatível com todos os arrays de metilação da Illumina. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma novidade, né? Então, além do EPIC, agora vocês têm outro array de prateleira, né, de metilação, que é o Methylation Screening Array. Esse array ele vai ter 1/3 dos marcadores do EPIC, que são 270 mil marcadores. O input de DNA dele são 50 nanogramas. O tempo de processamento varia também de 3 a 4 dias, a depender do kit de conversão que você utilizar. A leitura aqui é feita no iScan, né? Então, o Nexi 550 não lê esse array. E esse array tem um formato de 48 amostras, né? Lembrando que o EPIC tem um formato de 8. Então, aqui nós temos um slide comparativo mostrando as características do EPIC e características do Methylation Screening Array para vocês entenderem, né, qual o array ideal para suas pesquisas. Então, o EPIC, ele é o array que é ideal para trabalhar com os classificadores na área de oncologia, né, que é o foco da nossa apresentação de hoje. O EPIC, ele contempla os marcadores que estão disponíveis no EPSign, e ele é um array que também está validado para amostra parafinada. Então, para as aplicações que eu mencionei hoje, vocês vão continuar utilizando o EPIC. Já o Methylation Screening Array é um array que tem metade do preço do EPIC e tem uma quantidade muito maior de amostras, né? 48. O objetivo dele é apoiar os nossos clientes para que eles consigam executar, né, fazer estudos de grande escala
utilizando esses dados de microarray, com microarray low cost. Então, vocês vão conseguir trabalhar melhor, né, com projetos de pesquisa que estão relacionados a doenças complexas, como, por exemplo, câncer. Também é um array bem legal para quem trabalha com DTC e quer explorar, por exemplo, testes associados à idade biológica. Vai ser um array interessante para a gente conseguir apoiar melhor esses grandes biobancos, tem grandes bancos de dados, né, de amostras de dados genômicos e que agora também podem ter um banco de dados robusto, né, para amostras de metilação. Então, são focos diferentes, o EPIC e o Methylation Screening Array. A ideia é que vocês tenham duas opções a depender do objetivo da pesquisa. O MSA tem 270 mil marcadores, metade desses marcadores vieram do próprio EPIC e a outra metade é nova, é um conteúdo novo que nós retiramos da literatura e nós também pedimos opinião dos principais Key Opinion Leaders da área para que eles dessem o feedback, né, dos tipos de marcadores que eles gostariam de ter nesse array low cost. O MSA faz parte de um novo grupo de arrays que a Illumina passou a trabalhar a partir do ano passado, que são os Arrays X. O Array X ele tem como característica esse formato de 48 amostras. O ano passado nós lançamos os primeiros Array X, que é o GSA V4, que tem um formato de 48 amostras. O GSA V3, né, que é o GSA anterior, tem 24 amostras. E nós lançamos também o GSA V4 PDX, né, que tem o booster de farmacogenética. E o terceiro lançamento X é o MSA. E como a gente está trabalhando com um número muito alto de amostras, a gente tem um robô TCAN de automatização próprio para esse tipo de protocolo. E a gente vai ter vários outros lançamentos X ao longo dos próximos anos. Bom, então tem vários tipos de pesquisa que vocês podem se beneficiar utilizando esse novo array. Então, por exemplo, na área da oncologia, ele é um array que vai permitir que vocês, por exemplo, trabalhem com estudos, né, que mostram o impacto do ambiente na metilação. E um outro tipo de pesquisa bem legal que o MSA pode apoiar são os Epigenome-Wide Association Studies, né, que são estudos que vão identificar marcadores epigenéticos que possam estar associados a doenças complexas, como, por exemplo, o câncer. Então, eu vou dar um exemplo de um estudo, né, nesse sentido, que foi executado na Europa, que era um grande estudo populacional na Europa, epigenético, talvez um dos maiores que já foram feitos. Esse estudo, ele foi feito com o EPIC, porque na época a gente não tinha o MSA desenvolvido ainda, mas ele poderia ter sido executado com o MSA e teria tido até um custo mais baixo. Então, nesse estudo, os autores fizeram a metilação de 18 mil pessoas, né? Eles pegaram dados de sangue de 18 mil escoceses e fizeram essa avaliação robusta aí da metilação, avaliando múltiplos genes quanto ao seu status de metilação. E nesse estudo, que eu recomendo a leitura para quem quiser trabalhar nessa área, eles conseguiram identificar marcadores epigenéticos que estão associados a vários tipos de doenças complexas, incluindo câncer de mama, doenças cardiovasculares e também diabetes, né? Então, a ideia com o Methylation Screening Array é que a gente tenha um array que possa amparar esse tipo de pesquisa. Então, eu queria agradecer a todos pela disponibilidade de assistir esse webinar. Eu gostaria de reforçar que a gente tem laboratórios, vários hospitais, centros de pesquisa que já incorporaram essa tecnologia. Então, isso não é algo distante, isso é algo que a gente já tem disponível aqui no Brasil. Muito obrigada pela presença.